Olá, muito boa tarde, meio-dia. Estamos aqui para mais uma live de quarta-feira. Hoje uma live gravada. Temos a Raquel aqui. Hoje é um É fake falsa? live. É É falsa? É falsa, falso. porque o Paulo de novo não está aqui conosco. Hoje é só o holograma de Paulo de Vilhena, que nesse momento está no Brasil a Vou estar no negócios. Brasil. Neste momento vou estar no Brasil. Exato. Espero que ainda vivo. Vai estar? Não, nesse momento você já está. Estou. Exato. Espero que ainda vivo. Não, vai estar vivo. Se não morrer do coração, né, Paulo? Com Ou algumas ou de outra questões. coisa qualquer. Hoje, então, temos o prazer de ter a Raquel conosco, a nossa única consultora do sexo feminino aqui, Neste né? momento. Neste momento, queremos Mas a mais gente pro vai mudar time, isso. né? Exatamente. Então, Esse é um daqueles reparos que não valia a pena fazer. Porque ainda vamos ficar com a imagem de sexistas por Não, mas alguma não razão, somos. quando não é de todo assim. Não, pô, olha só, estamos Quando- sempre aqui. Quando na Eu, equipe temos muito mais mulheres do que homens. temos, Não, mas é acho que só a uma equipa é muito coincidência. equilibrada. No escritório é mais mulheres que Exato. homens, nos consultores é ao contrário. Mas pronto, mas para mim também é tranquilo. É, Não me sinto diferenciada, nem me faz confusão o facto de ser a única consultora. olha aí que bom. Então já começamos aqui com uma intervenção da Raquel nesse sentido que traz então aqui a responsabilidade de representar as mulheres nesse lado ali da consultoria, né, do coaching, da mentoria. Mas antes de nos contar um pouco da experiência neste cargo, a gente quer saber um pouco, Raquel, de você. Essa primeira série de podcasts com vocês, os primeiros episódios são sempre para a gente conhecer um pouco melhor os consultores, a equipa. Então fala pra gente, Raquel. Raquel, eu nasci há 46 anos, posso dizer, mas pronto, já são alguns, mas há 46 anos em Alcácer de Sal. Portanto, também ali perto de Santiago de Sim, Cacém. sim. Não sabias Agora onde já- era outro dia. Pronto, agora já tô. Alcácer muito mais bonito que Santiago. Também já ouvi. Essa, pelo menos, eu ouvi falar muito. Alcácer de Sim. Sal. Não sei, Boa acho que é de comida, turístico, bom não Santiago é é? comida. muito mais importante. É, Boa talvez comida, seja passagem para o castelo, rio. Portanto, acho que deves conhecer, Fernanda. Pronto, Vou. eu nasci e cresci em Alcácer de Sal. Fiz lá todo o meu percurso de infância, de adolescência, até aos 18. Uma infância perfeitamente tradicional e muito ligada à terra e ao campo e muito pacífica. E depois, aos 18 anos, fiz o meu percurso normal de vir para a faculdade, para Lisboa. Primeiro fazer o bacharelato, na altura era bacharelato em contabilidade. Depois de terminar o bacharelato, resolvi, por equivalências, tirar economia. E aos 22 anos achei que estava na altura, depois, com esta formação, de ingressar no mercado de trabalho. E aos 22, portanto, 98, entrei para um grupo empresarial que estava a recrutar, no momento, estagiários, numa altura em que os estagiários ainda tinham qualidade de vida e condições, e eram estagiários para apoiar na implementação de SAP, que era um ERP. E no outro dia estava a comentar, porque estava a jantar com dois amigos meus dessa altura, também estagiários. Estamos quase a fazer 25 anos que conhecemos. De facto, entramos numa empresa que em 98 já tinha SAP, implementação de SAP. Foi, de facto, uma escola e onde eu passei os meus primeiros 8 anos de trabalho. Eu, se calhar, tinha um percurso diferente da minha geração, que passaram por muitas empresas, ou pelo menos a maioria dos meus amigos da minha geração passaram, se calhar, por 5, 6, 10 experiências profissionais. Eu passei por 2 grupos. Tive primeiro 8 anos no grupo ProCME. Entrei como estagiária, passei no departamento de contabilidade, depois de apoio de gestão administrativa das direções de produção e quando saí em 2006, estava a chegar aos 30 anos e pensei que está na altura, era responsável de contabilidade de um grupo de empresas. Dentro do grupo havia um grupo de empresas de construção e manutenção de parques eólicos. E, portanto, todos os meus primeiros anos, e foi se calhar ali a base da escola, foi o grupo ProCME. Depois, em 2006, surgiu a oportunidade do grupo Brodheim. É um grupo de prestígio em Portugal, porque, apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa de representação de marcas internacionais de luxo, sobretudo ligado ao vestuário, mas também ao calçado. E eu entrei em 2006 como responsável da contabilidade e fui fazendo o meu percurso. Depois, quando estava, se calhar, numa fase já há 5 anos na empresa, ia pensar que, se calhar, devia dar o salto, até porque eu tinha a ambição de chegar à direção financeira, mas achei que, eventualmente, pela minha falta de experiência, teria que, eventualmente, passar por um grupo mais pequeno, por uma empresa mais pequena. Mas
eis que veio a crise, a famosa crise de 2010, 2011. Se calhar um cenário parecido com aquilo que nós vamos viver se calhar, nos próximos tempos, não é? Era um momento de muita recessão, aumento das taxas de juros, muita retração na procura, e a empresa obviamente... Fujam! Certo. São ciclos da economia, Sim, né, era um Paulo? ciclo e, de facto, como empresa que vendia roupas de luxo, no momento em que há retração da economia, devem perceber que a empresa não estava propriamente numa fase fácil e, portanto, foi necessário fazer uma reestruturação. E aquilo que foi uma crise para alguns, para mim foi a oportunidade de eu assumir esse cargo de direção financeira no seguimento de uma reestruturação da empresa, em que foi necessário reduzir as equipas, e foi-me dada essa oportunidade de ficar responsável por toda a área financeira e de assumir a direção financeira. Foram momentos muito duros, e eu às vezes lembro de pensar, porque agora isto me caiu ao colo, isto podia ter caído ao colo num momento difícil, quando a empresa estava sólida financeiramente, e hoje reconheço que foi a maior escola que eu tive, foi assumir a direção financeira num momento daqueles. Sim. De muito duro, de muita negociação com a banca, de muita contenção de custos, de muita invenção, entre aspas, para manter a empresa sólida, que a empresa chegasse ao fim do ciclo a respirar, não é? E, portanto, para mim foi uma escola brutal, ali entre 2011 e 2014. Depois de 2015 eu fui convidada para pertencer à comissão executiva do grupo, juntamente com outros elementos da administração. E fui fazendo o meu percurso dentro do grupo Brodheim, onde tive 15 anos. Saí... E se calhar era vista como, eventualmente, se calhar teoricamente, as pessoas achavam que eu iria terminar o meu percurso profissional no grupo Brodheim. Se calhar para algumas pessoas eram vistas como uma sucessão natural de uma pessoa que é responsável da área financeira e da área das operações. E eventualmente seria esse o meu percurso e se calhar seria se eu não tivesse colocado muita coisa em causa e se não tivesse repensado muito da minha vida e daquilo que eu efetivamente quero para mim. E, portanto, a minha decisão de saída em 2021 vem numa sequência, se calhar, dos últimos 5, 6 anos em que a minha vida mudou muita coisa na minha vida e, sobretudo, eu mudei muito daquilo que eram as minhas prioridades, daquilo que, de facto, fazia eu me levantar todos os dias, entre aspas. Antes de você, então, terminar aí o percurso que, né, e já introduzir aqui como veio para trabalhar aqui com o Paulo de Vilhena, só fazer um parênteses aqui dessa questão da crise que ela passou e que ela citou aqui como grande escola, que é o que você sempre diz também, né, Paulo, sobre quando o negócio está num período em que a economia está em crescimento, às vezes é muito mais fácil, porque não se vê as ineficiências, mas, por outro lado, se está num período mais difícil e consegue se gerir, aí sim que se tem estrutura. Quando a onda é boa, toda a gente acha que sabe nadar. Exato. E esse é um dos grandes desafios das pequenas e médias empresas, é que esquecem-se que a única forma que nós temos de prever como é que um negócio vai lidar com os invernos é ver como é que lida com os verões. É a qualidade da gestão do verão a única forma de prevermos como é que se vai aguentar no inverno. Porque há muita gente a apanhar ondas boas e a achar que sabe nadar por isso. Sim, e a Raquel pegou logo uma onda. Sim, com vantagem. Um inverno. Quem está no mercado há algum tempo já Exato. passou por algumas, não é? E aí pegou Certo. e foi o grande aprendizado, né? Sim, foi o grande aprendizagem, obviamente com vantagem que eu conhecia já bem o grupo, conhecia bem a empresa e sou muito grata por me ter dado essa oportunidade, me ter sido dada na altura a oportunidade. E de facto o Grupo Brodheim foi uma escola para mim, porque até sendo uma empresa familiar, em que não tem aqueles benefícios ou as vantagens de ser uma multinacional, em que está tudo pré-feito, em que é uma escola, se calhar quando nós somos mais jovens entramos, mas por outro lado nós temos a possibilidade de moldar tudo e de fazer tudo e de crescer com a empresa. E a empresa cresceu muito ao longo daqueles 15 anos, com muitas operações diferentes que me permitiram, desde joint ventures com marcas, desde a aquisição do grupo Optivisão. Foi um crescimento brutal e eu tive a felicidade de fazer todo esse crescimento. E sou muito grata por isso e foram anos bastante importantes para mim, foi uma escola, né? E aí, nesse momento em que você se viu ali repensando a sua trajetória, qual que foi ali tomou a decisão de sair, então, e qual foi a mudança?
Ok. Voltando um pouco mais atrás, se calhar a grande mudança na minha vida foi com o falecimento da minha mãe. Foi não só o falecimento da minha mãe, foi sobretudo os 8 anos que deram sequência a isso. Foram 8 anos muito duros, de doença prolongada, sobretudo os últimos 2. E todo esse percurso fez-me repensar toda a minha vida. Sobretudo quando chegou um momento, né? E quando eu tenho e se calhar o Paulo sabe isso, que é quando nós temos uma educação alentejana, que é muito baseado na obrigação, muito baseado no trabalho, no foco. E eu percebi que a minha mãe fez um percurso muito de preocupação com o futuro, preocupação, não gastes agora porque precisas depois, não vivas agora quase. E eu tive muito essa educação do fazer, do entregar, que de certa maneira me preparou para a vida e me tornou uma pessoa muito organizada e se calhar me ajudou muito no meu percurso profissional. Mas ao mesmo tempo muito virado para a obrigação. E quando tu tens aquela percepção, espera lá que isto pode acabar mais cedo do que tu estás à espera, então se calhar a tua vida já não faz sentido ser nesta base da obrigação. Então eu nesse momento pus muita coisa em causa. Sobretudo a relação que eu tinha naquele momento, se de facto eu queria aquela vida de estar no escritório, fechada desde as 9 da manhã até às 8 da noite, às vezes, não é? E muita coisa veio, e foi no momento em que eu também, exatamente para, se calhar, ultrapassar a questão da minha mãe, eu comecei a me interessar mais por desenvolvimento pessoal. A ler mais, a pesquisar mais. Depois um dia alguém me falou em programação neurolinguística, que eu nunca tinha ouvido falar. Então fui fazer uma formação inicial de 2 dias, gostei imenso, e depois pensei que seria uma boa ferramenta para mim, até do meu ponto de vista de desenvolvimento profissional, porque eu sempre fui uma pessoa muito direcionada para números. Com mais dificuldade de relacionar com pessoas, que eu sempre fui uma pessoa, se calhar como não muita paciência, não muita tolerância, e então mais focada para números, então achei que até poderia ser uma ferramenta boa para mim, para trabalhar a minha comunicação, para me ajudar. E fiz o Practitioner em 2018 e gostei imenso e muitos horizontes se abriram naquele momento e muita perspectiva nova veio para mim e veio muito aquela certeza de facto eu não quero estar aqui. Mas quando tu tens mais de 40 anos, tens uma situação muito confortável profissionalmente, tu começas a pensar, mas será que eu não estou aqui com os devaneios e vou estragar, entre aspas, tudo aquilo que consegui até agora? E até porque eu depois tinha dúvidas, eu sabia que não queria estar ali, mas também não sabia exatamente onde é que eu queria estar. E portanto foi ali um percurso mais lento até tentar descobrir o que é que eu de facto gostaria de fazer, o que é que não gostaria de fazer e alguns processos de desenvolvimento e de procurar. E depois fiz também formação em formação em coaching, foi mais recente, as 2 formações. Mas pronto, estava tentar encontrar uma alternativa para a minha vida, sabendo que não era ali que queria estar. E depois veio o Covid. E o Covid teve coisas difíceis, não é? Inicialmente foi muito difícil. De repente fomos para casa e de repente tínhamos 70 lojas fechadas, 700 pessoas em casa, rendas de centros comerciais para pagar, salários para pagar. E as primeiras semanas foram muito duras. Mas depois, como tudo na vida, não é? Nós habituamos e conseguimos encaixar naquela nova rotina. E o Covid deu uma permissão de eu ter qualidade de vida, porque eu podia estar em casa, podia fazer as minhas caminhadas matinais até à praia. Tive a possibilidade de estar um mês com o meu pai e com o meu sobrinho, que é uma coisa que eu nunca conseguia estar, porque o meu sobrinho mora em perto de Torres Vedras. E de repente abriu um horizonte que foi, de facto, é isto que eu quero. Eu quero ter tempo e quero ter qualidade de vida. Eu quero poder fazer uma caminhada de manhã, de vir até à praia se me apetecer. Eu quero estar com o meu pai ou com o meu sobrinho se me apetecer e, portanto, eu quero ter um trabalho que me dê liberdade geográfica, horária, e as coisas foram surgindo. E fui trabalhando no sentido de sair da empresa, mas a cumprir as minhas funções e obrigações, a deixar a empresa segura na minha passagem, na minha saída, e a negociar com quem tinha e a acordar as condições com quem tinha que acordar e preparar para que a saída fosse pacífica. E foi, e tenho ainda, obviamente, boas referências e bons amigos no grupo, e fiz essa saída. E inicialmente até pensei, sobretudo era o meu desejo de pelo menos fazer um ano sabático, não é? Para aproveitar, para passear, para viajar, para gozar a vida. Mas, entretanto, coincidiu na altura que o Paulo precisava de que entrasse outro consultor, e eu pensei, ok,
também a carteira não se faz de um dia para o outro, vai entrar um cliente, depois vai entrar outro, portanto eu vou ter a possibilidade de começar e de começar a fazer uma coisa que eu acho que vai ser boa para mim e continuar a ter qualidade de vida. Sim. E ter o meu tempo e fazer as minhas coisas. E foi o que aconteceu e comecei em outubro, portanto, há um ano atrás. E já conhecia o Paulo? Foi em alguma dessas Conheceu-se neste formações? processo, não? Foi... Sim, eu vi o Paulo uma vez numa live, acho eu. E depois percebi também e comecei a seguir os vídeos do Paulo e a seguir os conteúdos do Paulo, que achei muito interessantes. E depois, a determinada altura, percebi que o Paulo estava a contratar ou estava no mercado a tentar reforçar a equipa. Enquanto até o Paulo, e foi nesse seguimento. E foi o juntar do melhor dos dois mundos para mim, entre aspas, que foi, por um lado, eu não desperdiçar todo o meu know-how, não só de formação, mas sobretudo de experiência no mundo corporativo durante 20 anos. Sim. E por outro lado, eu também aproveitar esta formação que eu fui fazendo nestes últimos anos de coaching, de PNL, porque depois, entretanto, no verão de 2021, fiz formação em coaching, mais genérico, e há 3 meses fiz mais especificamente business coaching. E, pronto, eventualmente para a seguinte, não sei se será o master em PNL, será o master em coaching, mas não sou tão Só estudantes. Exato. Estudantes, é isso. Não tanto como o João, mas agora. A nossa, né, a filosofia aqui da empresa é essa, é aprender, estudar, nunca parar de estudar, e é isso. Sim, que é para não termos aquele termo ou aquela piada bem portuguesa agora que é o estudasses. Exato. Aqui ninguém se pode queixar de não estudar. E, Raquel, contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Então, assim, a Raquel já começa na primeira formação dela, assim como o João Carvalho, que também tem a trajetória muito bem definida dentro da área financeira e de gestão. A Raquel também parece que tem aí... Eu diria que a Raquel ainda é mais pura nesse campo, não é? É aqui de todos a mais financeira de todos nós. Sim, é. Certo, porque eu, além da formação de contabilidade e economia, depois acabei por fazer fiscalidade, porque eu entrava muito e acabei também, fiz mais tarde, já mais tarde, uma pós-graduação em Direito Fiscal na Faculdade de Direito, porque era uma área que me interessava muito, a área da fiscalidade. E depois, obviamente, foi todo o percurso na prática de empresas de ser responsável da área da contabilidade, não é? Portanto, demonstração de resultados, balanços, etc., era o meu dia-a-dia, não é? Portanto, é daquilo, se calhar, da áreas que eu mais facilidade tenho. E para mim, hoje em dia, é muito gratificante. É como se toda aquela experiência de 20 anos agora seja colocada em prática de outra forma. E ajudar, obviamente, os empresários a... Essa parte também deve ser muito boa, né, Raquel? Que você sentir que você... Porque o trabalho de vocês é muito... de sentir no dia a dia a diferença que está fazendo na vida dessas pessoas, né? De repente, num grande grupo, não se sente tanto a diferença. Não sei, nunca estive, é só uma suposição aqui, mas eu imagino que para mudar a vida dos empresários, assim, tirar aquele estresse, aquela sobrecarga mesmo emocional, isso deve ser... Sim, até porque a maior parte deles não estão habituados a olhar para demonstrações financeiras. E depois, de repente, quando, se calhar numa sessão ou duas, eles começam, ou de várias, né, começam a entender, olhar para as demonstrações financeiras e começam a entender o número, e entendendo onde é que aquilo vem, aquele número, e o que é que aquilo significa, o impacto que aquilo tem. Às vezes para eles é tipo, nunca tinha visto dessa forma, ou se calhar alguns nem sequer tinham olhado para as demonstrações. Sim. Alguns veem uma vez por ano, quando o contabilista lhes apresenta as contas e o valor de imposto que têm a pagar, não é? E de repente eles não só estão a olhar com mais frequência, mas sobretudo a entender os números, a perceber o que é que, sobretudo as demonstrações de resultados, por norma é mais fácil, um balanço eles já acham mais complexo e de repente eles começam, isso quer dizer que eu tenho isto, isso quer dizer que eu tenho isso de estoque, ou isso que eu tenho a dizer que eu tenho isso para receber dos clientes. E quando começam a entender e a relacionar os números com aquilo que eles, obviamente, sabem na prática, que lhes dói, não é? Sim. É muito interessante, sim. Imagino que sim. E é aí que aparecem as alavancas que nós podemos acionar para melhorar os resultados. Até ter noção destes números, não temos noção das alavancas. Não sabemos ler o cockpit, não sabemos como manobrar o avião. E a Raquel também pura, né, com essa pureza na área financeira, mas também agregou aí a parte do coaching e da PNL também, porque tem aí, a gente sempre fala aqui que tem esse lado ali mais relacional, né, mais psicológico, enfim.
Sim, a questão Está relacional. lidando com pessoas, né? Sim, que é muito importante, não é? Além da questão dos números, até porque... E pessoas, muitas vezes, que vocês devem entrar, assim que recebem esses clientes, muitos podem estar ali em uma bomba relógio, né? Gerindo muito estresse. Sim, obviamente nós nunca sabemos da forma como eles estão, ou tentamos perceber, entender, porque de facto há clientes que têm uma noção muito grande de autorresponsabilização e sabem que, obviamente, o papel deles, a responsabilidade deles e aquilo que têm que fazer para sair do sítio onde estão. Depois, obviamente, temos clientes que têm menos essa noção, não é? Porque muitos clientes, se calhar, quando contratam o coaching, pensam que de repente vai haver ali uma magia qualquer e que nós vamos dar a solução mágica para aparecer as vendas, o lucro e o fluxo de caixa, não é? Às vezes... São eles que têm que, né? Exato. Não Já tive essa pergunta. Se fosse assim, não precisava, era só comprar um produto, pronto. Fazia-se lá um expelliarmus qualquer. Pega ali na prateleira um consultor. Exato, eu já tive essa pergunta. Então diga-me lá o que é que eu vou fazer para ter mais vendas. Um software faria. Expel e vendas. Né? Exato. Não preciso de fazer nada. Nós, com esta varinha, agora vamos fazer aqui esta palavra e isto. Certo. Dispara. Sim. E depois há aqueles clientes que às vezes mais difíceis ainda, que acham que a responsabilidade está toda fora, não é? Que é do Estado, que é do governo, que é do colaborador, que é do cliente, que é do fornecedor e por aí vai. E, obviamente, tendo toda a responsabilidade fora, não há muito a fazer, não é? Exato, não. Se a pessoa não quer, né? É o que a gente até fala quando vai ao psicólogo, né? A gente fala terapia. Se a pessoa não reconheceu os problemas, ela não vai conseguir melhorar. Depois há aqui outro fator que é importante, é que muitas vezes, para não dizer sempre, não é? Mas quase sempre, mesmo quase sempre, o negócio é um reflexo da personalidade do empresário. É um reflexo das práticas comportamentais do empresário. E nós só conseguimos mudar os resultados de uma empresa à medida que o empresário se dispõe a mudar a forma como vê as coisas e, por consequência, a forma como age. Então, tudo o que são competências mais relacionadas com as áreas humanas e comportamentais são competências que ajudam muito a nossa equipa, não é? Que é saber lidar com as pessoas, saber entender, por um lado, qual é o motivo delas se comportarem daquela forma, saber despistar isso, mas, por outro lado, também ter ferramentas para as ajudar a comportarem-se de uma forma diferente, ganharem consciência do que precisa de ser feito porque depois os resultados vão ser consequência disso. Isso foi um desafio para você, né, Raquel? Sim. Que era exatamente o que você citou como uma parte ali que você queria agregar a sua... Sim, aos meus skills, sim. As suas skills, exato. Eu sempre fui muito mais direcionada para números e para resultados, etc. E às vezes eu perceber que se calhar há pessoas que já não são tão focadas e se calhar não são tão direcionadas para números. E está tudo certo, porque se calhar são mais comerciais. Se calhar têm outras vocações e outros skills e obviamente também ir à medida que vamos falando com os clientes também perceber como é que eu os posso, de certa maneira, conduzir, não é? Porque se calhar alguns vou ter que ser mais soft, vou ter que ser mais meiguinha, se calhar outros vou ter que ser mais dura e mais... Fofinha, mais fofinha Exato, em alguns. E pronto, e para mim às vezes não é tão fácil ser tão fofinha. É porque, né, também temos as nossas dificuldades. Exato. E a nossa personalidade. E por norma sou mais assertiva e, portanto, às vezes também tenho que perceber com alguns que eu não posso ser assim. Eu costumo dizer que mas a nossa responsabilidade é que somos profissionais, não é? E o profissional tem que conseguir o melhor que é possível adaptar-se. Claro. É óbvio que é muito mais fácil fazer isto de garganta e na teoria do que na prática, porque lidar com pessoas é como fazer um rebanho de gatos. Quem conseguir fazer um rebanho de gatos tem todas as recompensas prometidas. Tem. Os gatos são difíceis mesmo. Olha lá, já vamos receber algum ódio também dos adoradores de gatos, assim. Não é ódio nenhum, eu adoro gatos. Tô brincando. O gato faz o que quer, não. Sim. Cada um faz o que quer. Tem gente que não gosta de ovelhas gatos é justamente fácil. porque Ovelhas acham que é um animal arisco e tudo mais. Não, é só saber lidar com eles, não é? Sim. Mas obviamente também é um desafio para mim, mas que acaba também por ser muito gratificante, porque de facto também acaba por ser um crescimento da minha parte. Não é? Exatamente. Esta minha... E daí também este meu interesse em fazer esta formação em coaching e continuar a investir nessa área para eu própria também conseguir ajudar dessa forma, de eu ter mais ferramentas e perceber que quando não posso ir por ali, ok, como é que eu faço? E como é que eu posso ajudar de outra forma se eu estou a ver que o caminho
que eu se calhar posso estar a tomar em determinado momento não é aquele que está a ajudar o empresário. Uhum. Então eu vou tentar ir por outro caminho e, portanto, ter essas ferramentas disponíveis é fundamental para mim, não é? Eu costumo dizer que há algumas analogias que podem ser interessantes sobre este processo de acompanhamento. Uma delas é segurar um pássaro, não é? A gente não pode apertar demais, magoa o pássaro, não é? Ou machuca, para quem estiver a ver no Brasil. Mas também não pode deixar muito solto, senão ele foge, não é? E outra boa analogia é a pesca, não é? Eu não posso simplesmente, quando o peixe morde o anzol, eu puxo à bruta para cima. Não, às vezes tem que aliviar, cansar o peixe. E depois puxa, e depois alivia um pouquinho. Então, muitas vezes o peixe tem que ser cansado para vir para cima. E lidar com pessoas, muitas vezes é isso. A gente aperta um pouquinho, depois às vezes tem que soltar, e depois volta a apertar um pouquinho. A procurar qual é a medida certa para conseguir trazer o peixe para cima. Às vezes a linha parte, ou ele foge, mas é a procura de, pela nossa sensibilidade, conseguir tirar o máximo desempenho da pessoa, mas sem perder a pessoa ao mesmo tempo. Então é difícil. Sim. Agora, mas com estes cursos todos... Sim, exato. Já tá se treinando para ficar cada vez mais precisa ali para puxar a linha. Isso. Se não der no coaching, agora... pode-se dedicar à pesca. Alcácer não, porque a água é muito turva. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, nós aqui, a Raquel já é a quarta a passar aqui por esta mesa, né, do podcast, com os consultores. E a gente eu, né, no caso, já percebo aqui, cada um com seu jeitinho, cada um com com seus fortes, vamos dizer assim, com seus desafios também. Na hora de dividir ou de escolher qual que cada um vai seguir ali, também tem que ter uma sensibilidade grande da parte, da sua parte, da parte de quem for fazer essa escolha. Claro. Eu acho que Raquel aqui cabe bem nesse. Acho que João, esse aqui, tem tudo a ver. Agora mesmo, acho que você estava ali no diagnóstico e falou do João, porque, né, tinha uma vertente ali bem forte comercial, né? Como é que é essa? É importante dizer que quando nós selecionamos os consultores, e eu bato muito nisso, nós somos muito, muito exigentes do ponto de vista da base curricular. E há essencialmente duas competências fundamentais, ou dois tipos de competências fundamentais que nós procuramos. A primeira é uma enorme solidez em termos de conhecimento de modelos económicos e do funcionamento das empresas. Qualquer um dos nossos consultores tem que ser alguém que chegue a uma empresa e entenda praticamente tudo aquilo que lá se passa e que é capaz de discutir com o empresário qualquer área da empresa. Da área financeira, ao marketing, às vendas, aos recursos humanos, à liderança, ou o que for. Mas, obviamente, depois que temos consultores que são mais fortes numa área do que noutra. E depois temos outro aspecto fundamental, que são as competências comportamentais, que era o que estávamos a falar agora. Porque tem que haver, não é? Agora a palavra está na moda por conta das redes sociais, tem que haver match, não é? Então, grande parte da nossa capacidade de fazer a relação de acompanhamento funcionar depende da nossa capacidade de perceber que para aquele cliente com aquelas características, este é o consultor que vai funcionar melhor. E não é apenas por questões técnicas, não é apenas por questões de competência técnica. Até porque aí eu estou muito descansado que todos estão bastante preparados. Mas é muito mais pelas questões comportamentais, é muito mais aquela sensibilidade de dizer a pessoa que se vai relacionar melhor com este empresário parece-me que é este consultor. Então tem muito disso. No lado mais comportamental, nós tentamos ter aqui uma diversidade comportamental grande, exatamente para poder encaixar no maior nível de personalidades. Isto é apenas uma curiosidade, mas uma das coisas que eu tenho dito nos últimos tempos é que eu acho que há homens demais na nossa equipa e poucas senhoras. Eu preciso de mais uma senhora, pelo menos. Então eu vou fazer alguma, só que às vezes não aparece uma senhora. É isso que eu ia falar. Quando nós antes estamos à procura. Que você falou que pode surgir um ódio aí de falar que você é sexista. Não. Exatamente o contrário, que muitas vezes as mulheres também se retraem nessa área financeira, né, Raquel? Você deve bem saber. Não é só na financeira, mas às vezes até é uma questão de coincidência, porque na altura em que nós estamos à procura de um consultor para esta função,
a pessoa mais preparada que aparece, nós escolhemos a melhor. Sim, sim. E a pessoa mais preparada que aparece, às vezes, não é uma senhora. Sim, da mesma maneira que para Mas qualquer eu outra acho função que aqui dentro. Em termos de quantidade mesmo, eu acho que Não, me há diz muita- há vocês, muito- né? sim, há Muito muitas mais mulheres- homens numa Não, sala na de área aula. financeira não. Não, Sim, na mas na área área financeira há financeira muitas não. mulheres. Ah, Não, que bom. não se calhar nesta vertente, Ok. se calhar nesta vertente de consultoria, de coaching, se calhar não tanto, mas a área financeira é uma área com muitas mulheres, sim. Mas disposta a trabalhar no nosso modelo de negócio com estas competências técnicas, a verdade é que nos têm aparecido Sim, historicamente mais homens. menos senhoras Sim. do que senhoras. O que a mim me dá pena, porque eu gostava de ter uma equipa mais equilibrada, não por nenhuma razão especial, mas porque há clientes em que eu sinto que uma senhora vai funcionar melhor. E neste momento a única escolha em termos de senhoras que nós temos é a Raquel, e eu espero que isso mude rapidamente. Sim, eu estou a dizer isso porque já fiz reportagens na área financeira sobre isso, sobre a questão de mulheres na área financeira, mais especificamente na área tecnológica, as fintechs, por exemplo. Não, tecnologia tem mais homens. Sim. Exato. Aí é muito E aí juntou duas áreas que geralmente tem mais, financeira pode até não ser tanto, mas ainda assim acredito que seja uma área mais masculina do que feminina. Pelo menos na época que eu Não é fiz relevante. essa. Não, mas aí é que também tem uma parte também das mulheres que opta, às vezes, por não seguir uma carreira como essas, porque aí tem a questão dos filhos, enfim, tem ali, são vários fatores envolvidos, né? Que é uma questão do interesse, uma questão da formação, etc. Mas que, de fato, eu acho que torna mais difícil mesmo preencher essas lacunas, né? Da mesma maneira que nas funções mais administrativas tendem a aparecer muito mais candidaturas de senhoras do que candidaturas de homens, e normalmente as candidaturas de senhoras são muito mais preparadas que as de homens. Agora, isto são manchas, não é? Sim, como claro. a maior parte dos pedreiros são homens. Exato. Tem algumas áreas, mas aí porque entra também a questão física, né, de força física e algumas coisas. Mas temos determinadas áreas que são historicamente mais femininas e masculinas. Para a guerra. Na guerra, na guerra são os homens. Na guerra são os homens. Tem que pegar lá e... mas conta mais, então. Aí veio para trabalhar aqui com o Paulo e foi em 2020? Há um ano? 21 há um ano. 21. Para outubro, foi em outubro, portanto foi praticamente um ano. E desde então, como é que tem sido essa experiência? Queria saber um pouco mais dos clientes, do crescimento aí que eles têm apresentado. Me lembro do último plano 90 dias, que teve lá uma grande apresentação de um dos seus clientes. De dois, sim. Foram dois, é Sim, verdade. Um que foi apresentar os resultados do trimestre passado, Sim. com um crescimento, este ano com um crescimento muito E com significativo. um nível de detalhes muito interessante. Sim, em que de facto o Alexandre é uma pessoa muito responsável e muito daquelas que se responsabiliza por saber que tem que fazer a parte dele e muito interessado e muito empenhado, e que fez progressos muito, muito positivos, com um crescimento muito sustentado, com muitas alterações. Eu recordo-me que o Alexandre, se calhar quando entrou, tinha algumas questões de equipa, mas que também rapidamente as ultrapassou e sempre muito focado em encontrar esses resultados. E portanto, os resultados estão à vista quando ele os apresentou agora no final do trimestre passado. E também outra apresentação mais com perspectiva para o próximo trimestre, mas também com um crescimento anual muito, muito significativo. Obviamente é uma área de negócio que está em expansão em Portugal, obviamente o alojamento local, mas que teve um crescimento muito, muito grande e com ótimos resultados. E quando nós vemos isto, né, de facto o percurso que as pessoas e que as empresas estão a fazer, porque se dispõem a fazê-lo, porque mostram abertura. Isso é muito importante. Sim, porque se dispõem a fazê-lo. Exato. E sobretudo porque mostram abertura para ver novos caminhos e novas formas de fazer e reconhecem que têm ali algumas ineficiências e querem mudar as ineficiências que têm e têm essa plena consciência. E têm um plano de ação que cumprem e que vão, porque esse é o segredo, não é? Não é só eu ter uma ótima estratégia ou eu pensar numa excelente estratégia e depois passa uma semana, passa duas e eu tenho sempre um alibi para não fazer. E obviamente quando eu tenho sempre um alibi para não fazer, esses resultados não aparecem. Mas quando nós de facto temos estes clientes muito comprometidos com os resultados que querem ter, muito dispostos a melhorar, e alguns deles próprios a dizer, eu não quero ser o estrangulador do meu negócio. Eu estou a sentir que neste momento sou eu que estou a estrangular o negócio. São sempre. Pronto. Mas Quase alguns nunca têm consciência disso. Exato. Não, mas alguns têm consciência, e mais que ter consciência, dizer, eu não quero ficar neste papel de ser eu próprio a estrangular o meu negócio.
E, portanto, obviamente, eu tenho que preparar a equipa e tenho que preparar a empresa para ela poder crescer sem mim. E, obviamente, os resultados, quando é assim, não tem como não aparecer. Aparecem logo, né? Sim. Também depende, a questão comportamental aí está fazendo toda a diferença mesmo. Sim, certo. Igualmente. Igualmente. Eu também tenho uma pergunta a fazer a Raquel, posso? Medo. Sem interromper aí o teu guião, acho que há aqui um tema interessante. A Raquel, economista, financeira, e há pouco falaste na experiência de 2010, 2011, que foi de repente estares com a responsabilidade financeira de uma empresa, passares por uma recessão e forte e teres aprendido bastante. Então, aqui a pergunta que eu te queria fazer era, até porque tu levantaste esse véu, não é? Parece-te que pode ser que venha aí uma recessão, não, sem sermos definitivos, mas a tua sensibilidade de economista e de financeira, os indicadores que hoje em dia vão saindo, que se te parece que podem conduzir a isso, e quais foram de facto as aprendizagens mais importantes que tu sentes que tiraste por ter passado pela última recessão, exatamente controlando o lado financeiro de uma empresa que, embora sendo uma empresa, uma PME com uma dimensão bastante grande, não deixa de ser uma PME e dentro do segmento de alguns dos nossos clientes. Sim, naquele momento penso que ainda era PME, depois deixou de ser, de facto ela depois teve um crescimento bastante significativo. Eu acho que naquele momento, eu acho que obviamente não controlando a economia, não querendo fazer futurologia, nem gosto de ser pessimista, eu gosto sempre que há sempre um lado bom, mas eu acho que... Mas é inevitável que venha aí uma recessão. Mas tudo indica, não é? Não só pelo aumento das taxas de juro, que vai de facto mexer muito no bolso dos portugueses e sobretudo naquela classe média que de repente vai ter que ter contração e que vai haver contração. E mais ainda, deixa-me só fazer aqui um parênteses e corrige-me se eu estiver enganado, mas a subida das taxas de juros serve exatamente para consciente e voluntariamente arrefecer a economia e travar a inflação. Sendo que, se for necessário, subir as taxas de juros até entrarmos em recessão. Mas que é uma escolha consciente de quem governa. É importante que as pessoas tenham noção disso, mas é a única forma de travar a inflação. Certo, porque de facto nos últimos tempos, com a procura e com a escassez que estava a haver de alimentos, sobretudo de alimentos, e com a procura a continuar... E toda a matéria-prima. E portanto, obviamente, a inflação estava a disparar, não é? E nós estamos todos os dias a ser confrontados com isso, com o aumento da inflação, e não há outra forma, ou a ferramenta é aumentar as taxas de juros e, obviamente, contrair a procura. E, portanto, vai vir, ou parece que vai vir, tempos difíceis, não é? E aquilo uma das aprendizagens, obviamente, e nós podemos sempre tentar controlar as nossas vendas e tentar minimizar as quebras nas vendas, mas, de facto, as vendas é um fenómeno que muitas vezes o empresário não tem controle, não é? Eu não posso obrigar as pessoas a comprar. Eu não posso obrigar as pessoas a ir à minha loja. Eu não posso obrigar as pessoas a ter aquele tipo de produto. E então a forma mais direta e aquilo que eu mais facilmente consigo controlar, embora às vezes seja difíceis, eu tenho que controlar os custos. E a minha incisão tem que ser nos custos. Seja nos custos com o pessoal, em redução de equipas e se calhar estrangular por determinado momento obviamente, puxar por quem fica e se calhar ser momentos mais duros e todo outro tipo de custos. Eu, se calhar, obviamente, numa fase eu tenho que ir a todos os meus fornecimentos e serviços externos, eu tenho que ir a todos os serviços que eu tenho contratado e levar ao mínimo e, sobretudo, é naquele foco, é aquela ferramenta que eu diretamente posso controlar. Mais facilmente e que eu posso ter uma ação direta. E se me permites complementar, Raquel, porque é importante que as pessoas vão ouvindo isto, como tu falaste, o controle nas vendas é um controle menos imediato, ou seja, são as alavancas que nós temos para estimular as vendas não respondem de forma tão imediata como o lado dos custos e todo o trabalho que se faz no lado das vendas é um trabalho de longo prazo, ou seja, por muito que eu estimule vendas e que eu trabalhe o marketing, etc., os resultados dificilmente aparecem em menos de 6 meses, sendo otimista. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos a aparecer o trabalho que eu faço ao lado das vendas. Nos custos é na hora. Eu cortei aquele custo, no dia seguinte já não o tenho. Então, multiplicar, garantir
a sobrevivência da empresa, muitas vezes no curto prazo, garantir a sustentabilidade e até assegurar a rentabilidade, as ferramentas mais imediatas é sempre do lado financeiro, é sempre ir ali aos custos e travá-los. E depois acelerar o fluxo de caixa. E nós tivemos alguns exemplos também nesse último, que é o primeiro que eu participo, por isso que eu estou sempre a dar exemplos dele, de resultados assim, em 2, 3 meses. Com certeza foi isso, é né? No mês. Se o empresário agir rápido, às vezes é num mês para o outro. E é uma coisa, às vezes... Quando eu falo em 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa, às vezes parece que é um exagero, mas se nós usamos esses números é porque são perfeitamente... Os mínimos, né, na verdade. Não são os mínimos, mas são atingíveis por uma parte importante das empresas. Pronto. Todas vão atingir? Claro que não. Mas muitas vão atingir muito, muito mais até. Nós tivemos o exemplo do João na semana passada, que contou o caso do cliente que aumentou os lucros 300%. E isto em 6 meses. Sim. Então não são números que estão fora de questão. Porquê? Porque são ferramentas que atuam imediatamente. E aqui a nossa experiência em termos médios é de que o empolamento da estrutura de custos da maior parte das pequenas empresas é superior a 5% da estrutura de custos. Se nós ajudarmos a limpar ali, nem que seja 3 ou 4%, muitas vezes isso já são aumentos no lucro de 30%. Portanto, é onde se atua rapidamente. Sim. E nesse cenário, sem querer alarmar ninguém, mas é bom sempre ir pensando ali no que dá para enxugar. Aliás, se puderem ir fazendo já. Exato. Não vá, Raquel tem razão. Exato, é melhor prevenir, né? Mais um ditado. Mas eu acho que depois o segredo também é o equilíbrio, não é? Porque depois também não posso matar da cura. Porque obviamente eu tenho que controlar os custos, mas eu não posso levar ao osso que depois a empresa não se... Não é o músculo. Não é? A gente pode cortar gordura, não pode cortar músculo. Exato. É como numa dieta. Isso. O que é cortar músculo? É eu eliminar custos que vão atrasar as minhas vendas. Aí é o ponto a partir do qual eu não posso entrar. Mas tudo o que não me sirva nem para reter clientes, nem para atrair novos clientes... É gordura. Sim, porque às vezes é o erro, não é? Porque eu depois vou ao excesso e depois estou a pôr em causa, e estou a cortar custos, ou a cortar nos colaboradores, ao ponto de pôr em causa o meu serviço, de pôr em causa a qualidade. Ou no marketing. No marketing, sim. E obviamente é esse equilíbrio de eu conseguir transpor a empresa num momento de crise, ainda que ligada à soro, mas chegar ao fundo do túnel viva, não é? E há muitas empresas que caem nesse exagero, de facto, de cortar onde não devem, não é? E não manter os mínimos. A gordura ali é aceitável quando a gente está ali, entre aspas, de férias, no momento positivo. No tempo vacas gordas. Exato. Depois, enquanto gordura nunca é uma coisa saudável. Mas... nas fases de enorme crescimento das vendas, quando a curva de vendas está muito acentuada, é natural que a empresa engorde. E eu não vou dizer que é saudável, mas vou dizer que o empresário não quer atrasar o crescimento, mantendo a empresa muito magra. Eu às vezes lembro-me do treino de um culturista, de um bodybuilder. Ele tem que ter a fase de construção em que ele engorda e depois tem a fase de secagem, onde ele se prepara para aparecer na competição. Mas ele não consegue ganhar os níveis de massa muscular que ele precisa para competir se ele não engordar numa primeira fase. E nas empresas, a analogia é quando a aceleração da curva de vendas é muito grande, é natural que nós precisemos de mais mercadoria, que nós precisemos de mais imobilizado, que nós precisemos de mais pessoas. De investir mais em marketing. Eu não quero travar o crescimento da empresa mantendo a empresa magra. Porque se eu fizer isso, eu estou a abrandar o crescimento da curva de vendas e todas as vendas que eu não faço tornam-me vulneráveis à concorrência. Raquel, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Conhecer. Já acabamos. Melhor. Tem mais perguntas? É porque hoje, como é uma live... Mas a perguntadora és tu, que és a entrevistadora. Como a live é uma live gravada, infelizmente não temos as perguntas ao vivo. Para de lembrar isso. Para de lembrar isso. No entanto, nós não temos perguntas ao vivo, é verdade. Não temos ao vivo, que eu estou no Brasil. Mas se fosse para divertir, né, Paulo? Vai lá resolver uns pepinos. E esta semana é só pepineira. Exato. Mas não temos as perguntas ao vivo, mas aguardamos se tiverem perguntas. A Raquel responde em algum momento. Ela está lá, vai lá, lê as perguntas e responde. Ou nós também acessamos a Raquel, ou acessamos a nossa equipe, ou o Paulo, enfim.
não deixem de participar, porque O Paulo essa está live... no Brasil. O Paulo está no Brasil, mas a gente manda um zap. Isso. Paulo, responde aqui! Quando eu voltar. Mas foi ótimo, eu gostei muito de conhecer melhor, porque acaba que Raquel não está aqui no escritório sempre, não podemos conversar assim igual hoje. Todos os dias, não né? É sempre bom. Sim, as vantagens de trabalhar em casa, depois também tem estas desvantagens do menos convívio e troca com os colegas. Mas a propósito disso, também é uma coisa que eu gostava de referir, né? que além desta minha fase que me permite trabalhar em casa, ter qualidade de vida, ter aqui uma liberdade horária e geográfica, não é? Depois é a questão que eu acho que também que eu gosto muito é no relacionamento que nós consultores temos uns com os outros. Sobretudo quem vem do mundo corporativo em que não vou dizer a picardia, mas a competitividade é muito grande, e depois nós termos entre nós uma relação de proximidade, até de interajuda, de troca de experiências, sem qualquer tipo de... Não é competitividade, porque existe sempre aquela competitividade saudável, mas sobretudo sem rivalidades, entre aspas, e o relacionamento que nós consultores temos uns com os outros e de ajuda, acho que é de louvar, não é? E é também muito importante para nós no dia a dia, não é? Podemos não estar juntos todos os dias aqui no escritório, mas os grupos do WhatsApp que agora funcionam, e estamos em contacto e sempre com troca de ideias e troca de possibilidades que nos ajudam uns aos outros. Eu acho que isso é muito importante também. É mesmo. Então, ficamos por aqui. Foi muito boa essa conversa. Okay, vai ser só a primeira. Só a primeira. Teremos sempre... As lives com os consultores são todas às quartas. Mas como vocês são, no momento, 7... Ainda vai dar aí uma questão de 1 mês e meio. A cada 2 meses tens que quase 2 tem aqui, é bom. Castigo. Vamos aqui, nós vamos delimitando temas, né? Claro, a Raquel vai vir aqui muito falar ainda sobre o cenário. Eu tenho certeza que vai vir. Quem sabe como a perspectiva... Quem sabe daqui a 8 semanas já estamos em recessão. Ou não, né? Pelo amor de Deus. Quem sabe daqui a 8 semanas, uau! Já melhorou. vem a Raquel brilhar. Já passou. Com uma espada a cortar cabeças logo. Ai, mas não, vamos trazer sempre aí a perspectiva de o que pode ser feito, de como que nós vamos prevenindo aí, né, mas, bom, enfim, que um cenário não tão positivo, a gente consegue ir equilibrando aí, somos todos equilibristas no final. Se materializar, vamos ver, não é? Um dia de cada vez. Claro. É importante estarmos preparados Sim. para que possa chegar o inverno. Ele sempre chega, a gente só não quer que ele chegue logo. Cheira a inverno. Não é Mas isso? seja um inverno mais suave. Exato. Possível, um bocadinho Não mais tem suave. que pôr tantos casacos. Que a inflação não se mande para 20%. Muito obrigada pela companhia e até as próximas lives.